Eu acredito que o tema de hoje, como os demais temas, são importantes para o nosso casamento, para a nossa família, né? E a gente vai estar falando um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai entrar nele, né? De um tema que a gente considera, embora talvez alguns não enfrentam situações assim no seu casamento, mas de repente você possa conhecer alguém que está passando por algumas situações em relação ao tema dessa noite, né? Que você seja um canal de bênção de Deus na vida dessas pessoas. Nós vamos estar, nesse momento, tendo uma palavra de oração, e depois eles vão me ajudar lá, projetando lá os temas que vocês vão poder também acompanhar na apostila, tá bom, gente? Eu fiz um resumo aí, sintetizei um pouquinho aí para a gente poder conversar sobre esse tema, tá? Vamos orar a Deus? Quero convidar você agora, nesse momento, a colocar o teu coração diante do Senhor. Eu sei que a tentação é muito grande você colocar só o coração do teu esposo, da tua esposa. Coloca o seu agora, né? Diga: Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero te entender um pouco mais, eu quero entender um pouco mais desse teu projeto para o nosso casamento, para a nossa família. Ora a Deus agora, coloca o seu coração diante do Senhor. Amém. Coloca o seu lar. Coloca o seu cônjuge diante do Senhor, para esse tempo que nós vamos passar aqui juntos. Que seja algo edificante para você. Querido Deus, querido Pai, nós estamos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o Senhor, Pai, não só da nossa vida, mas também do nosso casamento, da nossa família. E nesse momento, Deus, que estamos aqui reunidos, nós queremos, ó Pai, Te conhecer mais, ó Deus, através das Tuas orientações para o nosso casamento, para a nossa família. Por isso, Deus, venha nos ministrar nesse momento, que Teu Espírito Santo, Deus, que conhece a realidade de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, Deus, que conhece a realidade de cada casamento, Deus, aquilo que nós precisamos, ó Deus, venha, Senhor, nos ministrar. Queremos, ó Deus, crescer, Senhor. Queremos, ó Deus, amadurecer. Queremos, ó Deus amado, também ser uma testemunha, Deus. Queremos ser um instrumento de bênção, Deus, na vida de outros casais. Por isso, ó Deus, venha nos ministrar nesse momento. Nós agradecemos, Senhor, Pai, por esse tempo tão oportuno do Senhor para nós. Sabemos, ó Deus, que esse projeto, Deus, nasceu no Teu coração. E por isso, Deus, nós fazemos parte dele. Por isso, Deus, nós nos entregamos a Ele. Fala conosco agora, Pai. Nós oramos a Ti, Pai. Gratos por tudo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Então vamos soltar o tema já? Solta para nós aí, calma. Como lidar com os pais, sogra e sogro. Você conhece algum casal aí que já passou por alguma luta nesse sentido? Só eu? Ô, louco, que bom, né? Então eu vou embora, vamos orar, eu vou embora para casa. Com certeza você, de repente, já conheceu algum casal que teve uma situação ou outra, não sei quais, porque existem tantas, né? Que passou alguma dificuldade depois que se casou, com relação aos seus pais ou até mesmo os pais do seu cônjuge, né? A questão é como que a gente lida com esse negócio. Por quê? Pode soltar o versículo lá, Cal. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Qual é o propósito de Deus? Que no casamento, o casal se torne uma só carne. Um só propósito, um só desejo, um só planejamento, um só futuro, né? Isso é o propósito de Deus. Mas para que os dois se tornem uma só carne, precisa acontecer o deixar e unir-se. O deixar e unir-se. Precisa deixar pai e mãe e precisa se unir a sua esposa ou seu esposo, seu cônjuge. Ok? Então, para que os dois consigam viver um casamento abençoado por Deus, precisa haver o deixar e também o unir-se. Eu não sei quantos já ouviu uma expressão assim: ó, fulano precisa cortar o cordão umbilical. Já ouviram isso já ou não?
Por quê? Porque começou um casamento, mas existe uma ligação muito forte com os seus pais, que impedem deles viverem uma vida, entendeu? A dois, numa só carne, a plenitude da presença, da bênção e do propósito de Deus no seu casamento. Agora existe um outro versículo, pode colocar isso: honra pai e mãe, para que prolongue seus dias na terra e te vá bem, né? Honre pai e mãe. Algumas pessoas, por não compreenderem muito bem essa questão, entram em crise. Primeiro manda deixar, o segundo manda o quê? Honrar, entendeu? Então, se a gente não souber diferenciar um pouco o que quer dizer isso aí, a gente entra em crise. Só um lembretinho para vocês, meus queridos. A Bíblia, ela nunca entra em contradição, certo? Tanto o Novo como o Antigo Testamento nunca entram em contradição. Eles são um completa o outro, ou seja, o Antigo Testamento veio para completar o Novo Testamento. O Novo Testamento veio para se cumprir o Antigo Testamento. Então nunca vai entrar em contradição. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra. O que muitas vezes acontece é que as pessoas não compreendem e entram em crise. Então esse verso diz que para que você esteja indo bem e os seus anos se prolonguem nessa terra, você precisa fazer o quê? Honrar pai e mãe. A questão é como que nós lidamos com essas duas coisas: deixar pai e mãe e honrar pai e mãe. Então essa é uma jogada legal. Se a gente não entender bem, nós vamos pecar ou contra um dos mandamentos, ou contra o primeiro, ou contra o segundo. Então a gente precisa entender bem o significado disso aí, para que a gente possa viver bem esses dois versos, segundo o padrão de Deus, a vontade de Deus e o sentido real disso, né? Para isso, meus queridos, nós precisamos aprender um negócio interessante. Quer ver? Olha lá, o próximo que vai vir, próxima frase, ó. Definição de limites. Deus estabeleceu limites desde a fundação do mundo. Então Deus estabeleceu princípios, limites desde a fundação do mundo. Desde quando Deus criou os céus e a terra, Ele foi estabelecendo limites para cada coisa. Ok? Então Deus estabeleceu os limites. O primeiro deles em relação ao tempo. Quantas horas tem o nosso dia? Quantas horas tem o nosso dia? 24 horas. Amanhã vai ter quantas horas? 24 horas. Depois da manhã, 24 horas. É um limite. Mesmo que você for olhar no tempo daquela época lá de Jesus, que eram as vigílias, sempre eram as mesmas vigílias, o mesmo tempo, ok? Então, a questão que a gente precisa, então, saber que Deus trouxe os limites. Quer ver um próximo limite interessante? A gravidade. Gravidade é um tipo de limite. A física diz que tudo que sobe desce. Por quê? Porque o centro da Terra atrai, por causa da gravidade. Então, se você pegar qualquer objeto e jogar para cima, vai acontecer com ele o quê? Vai cair ao chão. Essa é uma lei da gravidade. Não tem jeito de você jogar e ela ficar flutuando aqui. Ela vai cair. Ok? Então, Deus estabeleceu limites, né? Deus estabeleceu leis, princípios para todas as coisas. Há um outro limite lá. Distância. A distância sempre vai ser a mesma. A não ser que você queira contornar outros caminhos, mas a distância geográfica sempre é a mesma. Entendeu? Então não vai encurtar. Com o tempo vai se encurtando o espaço. Não, a distância é sempre a mesma. Ok? Outro, dia e noite. Sempre haverá dia, sempre haverá noite. Porque Deus estabeleceu lá atrás o sol para presidir o dia e a lua para presidir a noite. Então sempre vai haver isso. São leis estabelecidas por Deus. A questão é que a gente precisa saber lidar com os limites das coisas, para que a gente saiba aproveitar bem. Que depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite, e assim sucessivamente. Muitas pessoas se perdem no tempo, não conseguem vencer o dia com as suas atividades. Por quê? Porque o dia é 24 horas, ele tem um tempo determinado. Se ele não souber ajustar a sua agenda, ele não consegue vencer o seu dia, assim que é o termo usado, né? Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Como lidar com essa questão? Primeiro, palavras. Como nós acabamos de dizer, se a gente fosse ler agora os primeiros versos de Gênesis capítulo 1, a gente vai ver Deus dizendo.
Deus falando, Deus emitindo palavra. E a partir com que as palavras dele foram saindo da sua boca, as coisas foram acontecendo, foram sendo determinadas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, e houve a terra. Então, conforme Deus foi falando, as coisas foram acontecendo. Deus foi trazendo limites, limitando o espaço, o tempo, devido à sua palavra. Ok? Então nós precisamos vencer as barreiras para nós termos o quê? A autonomia da vida. Então nós precisamos vencer algumas barreiras. Por exemplo, lá nós lemos há pouco os 2 versos, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, se eu não souber entender essa palavra, eu posso deixar de desfrutar a honra e a bênção. O ato de honrar e o ato de ser abençoado, né? Então Deus deu uma palavra e a gente precisa aprender a viver com ela e a superá-las, né? Para a gente ter autonomia. Limites sem desonra. Como que a gente pode viver então os limites sem desonrar? Sem desonrar, o primeiro versículo: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão a sua carne. Como que a gente vive esse limite? E como a gente vive também essa questão do limite de honrar pai e mãe? Primeiro, vamos pensar na questão do cônjuge. Dê crédito. Dê crédito ao seu cônjuge. Isto é honrar o outro. Infelizmente, meus queridos, a gente muitas vezes encontra por aí, não em nosso meio, muitas pessoas deixando do quê? De dar crédito ao seu cônjuge. O marido chega e fala assim: mulher, pode deixar que eu vou arrumar a torneira que está vazando. Ixi, você sabe fazer isso? Já começa um negócio aí, né? Parece uma expressão assim, tão simples, né? Tão boba, até uma brincadeira, mas é um ato de desonra. Você diz assim: ei, você não sabe fazer isso não, hein? Dá essa ideia, entendeu? Talvez quem fale não imagina o que está fazendo no coração do outro, né? Ou a mulher fala assim: pode deixar, esse prato eu sei fazer. Aí você fala: não sei não se vai fazer igual da minha mãe. Pronto, começa o rolo, né? A gente pode confessar pecado aqui, podemos ou não podemos? Eu lembro que quando nós nos casamos, eu e a Ellen, e tem um prato que eu gosto demais, gosto mesmo, feijão. Feijão eu gosto. E tem o ponto certo do feijão. E a minha mãe acertava o ponto que eu gosto, ela sabe. Inclusive esses dias nós fomos descobrir, né, que toda vez que a gente vai lá, tem um feijãozinho que eu gosto. Aí eu fui saber que ela faz sempre, quase todo dia, o feijão para me poder comer no ponto que eu gosto. Mas quando nós nos casamos, eu esqueci de eu nem sabia um grande detalhe, né? E eu precisava saber. Mas quando nós nos casamos, a Ellen fez o primeiro almoço, aquela coisa toda. Quando eu olhei aquele feijão, boiando na água, no caldo, eu falei: ah, não. Ah, não. Em vez de eu ficar quietinho, eu vou falar para ela. Falei: amor do céu, que feijão. O feijão da minha mãe é melhor. Ela já meteu um limite em mim. Falei: então faz o seguinte, vai lá, fica 2 semanas com a tua mãe comendo feijão, aí depois você volta para casa. Acertou o limite. Nunca mais, ó. É verdade ou não é? Posso falar de outra coisa, mas do feijão não posso mais. Aí ela jogou o feijão na pia ainda, para ficar bem bonito o negócio, né? Aí o negócio ficou legal mesmo, né? Então, gente, a questão de dar crédito para o outro. Por quê? Aí uma vez nós éramos praticamente recém-casados, eu estava fazendo um curso para casais. Foi esses dias atrás, tá? Esses dias atrás eu estava fazendo um curso de casais, e eu assisti uma palestra do Jeremy Camp, esse cara é um dos doutores na família aqui no Brasil, é um batista. Não sei se ele já voltou para os Estados Unidos ou não, mas ele falou um negócio bem interessante, eu lembrei desse ato. Ele falou assim: a tua mãe, você não compara a sua esposa com a sua mãe. Falou tarde, né? Já rodei. Ele falou assim: por quê? De repente ela tem 20, 30, 40 anos de piloto de fogão, a sua mulher está pegando a bicicleta agora, né?
Então, assim, gente, na verdade, a gente precisa dar crédito para o outro. O problema não é só dar crédito para a própria pessoa. O problema é quando a gente descredencia essa pessoa para outra. Ixi, minha mulher, não sabe esse negócio não. Você já começou. Ou meu marido, ixi, isso aí nunca ele vai conseguir fazer. Você começa o quê? Colocar ele em descrédito. Isso é muito ruim. Isso fere pessoas, machuca pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Próximo. Ouça. Precisamos aprender a ouvir. A palavra é muito clara, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Eu já estava atendendo uma adolescente, ela não é da igreja, foi trazida, ela está com ansiedade e tal, e eu estava conversando com ela sobre isso. E ela disse assim, eu sou muito ansiosa, por causa da minha ansiedade, eu já vou para cima, né? O negócio não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu desejo, eu já vou para cima. Eu falei, não, filho, tem que aprender a pensar, a orar, depois você fala alguma coisa. E Tiago é bem claro, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Geralmente é o contrário, não com vocês, tá? Começa irando, começa irando, entendeu? E já vai falando, daí já atrapalhou tudo, né? Então a gente tem que aprender a ouvir o outro. Nós, principalmente nós homens, né? Nós estamos aqui homens, e a gente pode falar da gente, a gente tem que ouvir a mulher, né? Não que a gente tem que atendê-la, mas ouvir a gente tem que ouvir, porque a mulher consegue perceber umas coisas que a gente não percebe muito não. Nós somos muito rústicos, né? E a gente muitas vezes não percebe, a gente tem que aprender a ouvir. A esposa também aprendeu a ouvir o marido. Quantas coisas de repente a gente poderia ter evitado, né, no nosso casamento por falta de ouvir, né, de pensar para depois fazer, né? Vamos lá. Honre o seu cônjuge. Honrar. O que é honrar? Você colocar a pessoa acima, num patamar acima. Sempre acima. Honrar é isso. Aprender a falar bem. Não sei se você concorda comigo ou não, parece que a gente tem uma facilidade de perceber mais as coisas negativas, né? As coisas que a gente não gosta, a gente parece que tem um olhar biônico, né? Para olhar e ver defeitos, né? E não ver as qualidades. E quando a gente começa a olhar defeito, ou aquilo que para a gente de repente seja o defeito, a gente começa a desonrar o outro. A gente começa a rebaixar o outro ou a outra, né? Então a gente precisa cuidar, estabelecendo um limite para nós, né? Para que não aconteça desonra. Olha lá, esse, no caso do casamento, é o relacionamento principal da sua família e dos seus familiares e amigos. Isso é muito sério. Por isso que a gente precisa ter isso muito claro para nós, né? O relacionamento seu com a sua esposa, com o seu esposo, ou seja, o seu relacionamento matrimonial é o relacionamento mais importante que tem. Porque a partir desse relacionamento você vai se relacionando com a sua família. Se vocês estiverem bem alinhados, vocês vão estar se dando bem com os familiares. Se dando bem com os familiares, você vai conseguir estar bem com os amigos também. Muitas pessoas não sabem lidar com essa questão, aí cria uma confusão, começa pelo casal, já vai levando pelos familiares e chega nos amigos, aí o negócio está grosso o caldo, né? Vamos caminhar um pouquinho mais lá. Pensar que agora em relação aos pais, né? Talvez você não teve nenhuma dificuldade, não tenha nenhuma dificuldade com relação a pais. Mas a gente encontra, infelizmente, na nossa caminhada, muitos casais tendo dificuldade com o relacionamento com os pais. E por causa do relacionamento com seus pais, trazem o problema para o relacionamento do seu cônjuge, né, com o seu cônjuge. Então a gente precisa pensar um pouquinho como que a gente pode caminhar nessa direção. Primeiro, reafirme seu amor e respeito pelos seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Nós temos que honrar. Esse princípio não caiu. Está lá ainda. Nós precisamos honrar. Nós honramos como? Amando. Não é porque a gente deixou pai e mãe que a gente deixa do quê? De amar. Né? Da gente poder fazer tudo o que a gente pode fazer respeitando. Amor e respeito precisa permanecer. Mesmo deixando pai e mãe, a gente continua. Deixar não é abandonar. Tem gente que confunde deixar com abandonar.
Inclusive é crime, né? Idoso ainda vai para a cadeia, hein? Então, cuidado aí, fica esperto, hein? Então, a gente precisa continuar amando e respeitando os nossos pais. Amor e respeito continuam em ordem, porque faz parte da honra. Se posicione entre seus pais e seu cônjuge. Agora começou a pegar um pouquinho aí, né? Se posicione entre seus pais e o teu esposo, o meu irmão, a tua esposa. Se coloque no meio deles, né? A gente sempre aconselha, quando acontece uma interferência dos pais, entendeu? Vamos dizer, se é os pais da esposa, e se tem que estabelecer algum limite, nós vamos chegar um pouquinho no limite, quem deve falar é a filha. Se for um genro, pode dar BO. Não sei se você já viu algum caso assim, né? Ou vice-versa. Se for os pais com os pais do esposo, quem tem que falar alguma coisa para estabelecer limite tem que ser o esposo. Se cruzar, vai dar BO. É aqui que ela tem a ver com a gente. Eu sempre ensinei meu filho a ser assim. Aí começa o negócio, né? Meu filho me ouve. Ele tem que fazer o que eu mando. Então a gente tem que saber acertar. Um dia a minha sogra falou um negócio para ela. Aí ele percebia que a minha sogra sempre me tratava muito bem. Um dia chegou e falou: mãe, por que só trata o Edmilson melhor do que eu? Ela falou assim: porque genro a gente perde, filho não. É ligeira ela, né? Genro a gente pode perder, mas filha não. Então essa é a linha do raciocínio. Se houver alguma crise por interferência dos pais, da esposa, quem tem que estabelecer o limite é a esposa. Acerta-se entre o cônjuge, o casal, e é ela. Se é no caso dos pais dele, é ele que estabelece o limite. Porque senão vai dar problema. Porque assim, filhos é fácil a gente perdoar, a gente se ajeitar. É ou não é? Agora quando você está de nora, de sogra, não sei porque tem uns negócios assim de sogra, né? Tem um monte de conversa, eu não vou nem falar para vocês não gravar, tá? Vai que vocês repetem para a sogra e não vão ter problema depois. Então, vamos lá caminhar. Então, defenda o seu cônjuge. Gerou uma crise, defende o seu cônjuge. Não estou dizendo defender o erro do seu cônjuge, mas defende o seu cônjuge. Lembra lá atrás? Dá um crédito para ele, dá um crédito para ela. A autodefesa sempre é muito natural. Você querer se defender com o teu sogro e tua sogra, isso aí é muito natural. A autodefesa sempre está na gente. Mas o interessante é quando o outro defende a gente. Nós estávamos conversando com o pastor Robson sobre uma outra situação. Eu falei, o melhor é quando alguém defende a gente. Porque daí é como se fosse uma testemunha, alguém falando a teu favor. A gente sempre vai falar a favor da gente. Mas é bom quando alguém fala a nosso favor. Ok? Defenda sempre mostrando os esforços do outro. Todos nós temos uma coisa ou outra que nós não somos perfeitos, não é verdade? Nós não somos perfeitos. Muitas vezes a gente peca pensando alguma coisa a respeito de alguém. Não sei se você já teve essa experiência de falar, foi fulano que fez. Daí quando você vai ver, não foi fulano. Pecou por pensamento. Tem alguns que vai mais longe, né? Já vai por palavra. Tinha certeza que foi fulano. Depois vai ter que voltar dizendo, não era tanto certeza, eu estava errado, né? Então, a gente tem que mostrar o que a pessoa tem feito de bom. Precisamos enaltecer os pontos fortes do outro. Olha lá o que o teu marido fez, né? Fez, mas ele faz outras coisas boas também, entendeu? Então isso é demonstração de amor. Sabe por quê? Lembra do verso lá? Os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Quando o casal se ama, feriu um, afeta o outro. A verdade é essa. Machucou um, machuca o outro. Então por isso que é importante mostrar os esforços do outro. Mostre os pontos positivos do outro. Ressalte as coisas boas do outro. Olha aí, tua esposa e tal. Fala, não, mas a minha esposa é assim, 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 de bom. O teu marido, hein? Olha lá, não imaginava que ele era desse jeito. Não, mas ele é isso, 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 isso de positivo. Percebe, gente? Geralmente quando há crise num casal,
Eu tenho uma dinâmica, né, de olhar o ponto positivo e negativo, quando eu trabalho com casais, geralmente, quando o negócio está fervendo. Já viram algum casal ferver já ou não? Não, né? Que bom. Mas quando ferve o caldeirão, as coisas negativas sempre são mais. E agora, o que de positivo ele tem? Escreve uma palavra. Leva mais 15 minutos, escreve outra palavra, porque o negócio está fervendo. Então a gente precisa aprender a ressaltar os pontos positivos, porque os negativos já aparecem. Nós temos que ressaltar os pontos positivos. Nunca reclame do seu cônjuge, principalmente para os seus pais. Dá rolo, hein, gente? Não sei se você já viu o rolo assim. Dá uma discussão entre o casal. Aí a mulher se sente ofendida, chora, né? Não é o caso dos seis, mas chora, descabela e tal. Daí chega a mamãe, mãe, olha lá, que homem terrível. Casei com um monstro. Aí ela falou assim, nossa filha, não sabia, mas agora estou vendo que é um monstro mesmo, né? Daí começa o negócio, né? Aí os dois vão para casa, se acertam, tem uma noite de lua de mel, flores, e tá lá a sogra dizendo assim, aquele cara é um monstro, hein? É um monstro. Aí para acertar. Existe um versículo bíblico que a gente muitas vezes não entende ele da forma certa no seu contexto. Eu creio que você já ouviu um versículo que diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Já viram já esse versículo? Esse versículo a gente sempre fala para uma reunião de oração, né? Para um culto, né? Onde tem poucas pessoas, mas tem 2, 3, já fechou o negócio, já está bom demais, Deus está ali. É verdade, Deus se faz presente, até com uma pessoa o Senhor se faz presente. Mas o contexto desta palavra é contexto de acerto de situações, problemas. Porque assim, se eu tiver uma discussão com a Ellie, e eu for contar para minha mãe vai ficar brava com você ou não, Ellie? Vai, ela nem pensou, ela fez assim, vai, né? Aí, eu me acerto com a Ellie. Para resolver a situação, eu preciso depois da minha mãe. Falei, mãe, lembra aquele dia que eu falei isso para a senhora? Eu e a Ellie, nós nos acertamos, por isso que é 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí eu vou ter que reunir. Se eu sair contando para os meus irmãos, e aí vai dar briga, hein? Eu só tenho 2 irmãs. Contar para minhas irmãs, para minha tia. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reunir a família toda. Lembra aquele dia que eu trouxe para vocês, que eu briguei com ele? Ó, está tudo resolvido. Pior é eu dizer assim, eu estava errado. Aí lascou. Mas assim, percebe? Quanto mais pessoas a gente envolve nos nossos problemas, são essas pessoas que nós temos que envolver na solução. Então, por isso que o conselho é, nunca reclame do seu cônjuge, principalmente do seu pai. Tem gente que reclama, não é o caso de vocês, tá? Para o amigo de serviço, né? Para o amigo de escola, para a vizinha. Olha, conta para a vizinha do seu marido. Olha, conta, né? Aí vai defamando, vai falando mal. E a Bíblia fala muito sério a respeito do fato da pessoa falar mal de alguém. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão a bênção é tirada da nossa vida. E a gente precisa cuidar muito disso. Porque é fácil a gente sair falando dos outros, né? Bem, são poucos que falam, mas mal tem muita gente falando aí. E nós não podemos fazer isso, não é princípio nosso. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Principalmente porque isso é uma atitude desleal. Desleal. Porque se a filha for falar para o pai e para a mãe a respeito do seu marido, você acha que o pai e a mãe dela vai ficar a favor de quem? Da filha? Com raras exceções. É da filha. Se for o marido falar para os seus pais, os pais vão ficar do lado de quem? Com certeza que é do seu filho. Existe uma coisa, não sei se vocês já perceberam, vocês já devem ter percebido. Assim, eu posso falar dos meus filhos. Aí, se alguém falar dos meus filhos, você já viu isso já acontecer? Entendeu? Então o rolo é assim. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não gere um problema entre familiares. Não só na minha família, eu, esposa e de repente filhos, mas também com meus pais, tios, irmãos e tudo mais. Então tome cuidado com isso, né? Defina os limites do que não pode acontecer. Expresse por palavras claras. Para que haja limite, precisa ser estabelecido limites.
Eu gostaria que você pensasse um pouquinho os limites que estão estabelecidos entre vocês, casais, e os seus pais. Talvez você aqui já venceu essa etapa, está bem lá na frente, mas é bom a gente estar pensando com relação aos nossos filhos. Porque eu e a Ellen, nós temos pais, mas nós também temos filhos. Nós temos uma filha casada. Então a gente também tem que se cuidar. Você imagina o nome na minha cabeça aqui, né? Eu sou pai e pastor. Pastor, né? Então eu tenho que saber onde vai meu limite de pai e aonde vai meu limite de pastor. Eu tenho que saber trabalhar essa questão. Mas aqui trazendo para vocês, a gente precisa saber estabelecer bem isso. E tem que ser com palavras claras. Claras. Claro, meu querido, minha querida, não vai você tomar uma decisão sozinho. Você que é esposa, né, não vai tomar uma decisão sozinho sem conversar com seu marido. Quais são os limites que tem que ser estabelecidos. E você, meu irmão, converse antes com a sua esposa para vocês estabelecerem os limites até onde... até onde os pais de vocês influenciam ou não. Precisa o que primeiro? Versículo lá. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Então, precisa haver limites estabelecidos. Lembra de Gênesis capítulo 1? E disse Deus falou, esse é o limite para o sol, esse é o limite da lua, esse é o limite das águas. Deus foi estabelecendo limites. E a gente precisa estabelecer limites. Vamos lá. Quando palavras não são suficientes, coloque limites de tempo e distância. Tipo assim, olha, eu falei para minha mãe, para o meu pai, né, que eu e ela decidimos as coisas, né? Graças a Deus, eu e a Elia, assim, a gente se dá assim, muito bem nisso. Assim, a gente sempre foi muito... Nós casamos com 22 anos, mas nós tínhamos ideias assim, muito... focada assim, sabe? Não sabemos tudo não, estamos aprendendo muita coisa. Mas eu lembro assim, vai que a minha sogra me assiste depois, hein? Já está em casa, hein, gente? Aí o negócio vai pegar, hein? Mas eu lembro assim, quando nós fomos casar, a minha sogra, ela, quando ela tem que falar uma coisa, ela não fala para mim, ela fala para ela. Só que daí também ela ouve da Ellie, né? Então dá tudo certo. Ela chegou e falou assim, e aí, vocês vão casar? Vamos. O que vocês vão comprar? Ele falou, nós vamos comprar uma televisão para nós. Televisão? Televisão acaba com muito casamento. Daí começou, né? Você tinha que comprar, sabe o quê? Um beliche. Quase ninguém sabe o que é beliche aqui, né? Um beliche. Porque vocês têm um outro quarto, aí vocês põem lá para visita. Como a Ellen sabia o que eu penso e nós tínhamos decidido junto, ela falou assim, não, mãe, nós vamos comprar uma televisão. Se a senhora quiser dar depois um beliche para nós aceitamos. Mas nós vamos comprar uma televisão. Por quê, gente? Eu e ela, nós tínhamos entrado num acordo. Entendeu? E ela sabe que não pode quebrar acordo, eu sei que eu não posso quebrar acordo com ela. Tem que ser assim com a gente. Tá bom? Assim como nós não queremos que Deus quebre os acordos que nós fazemos com Ele e com a gente, nós também não podemos quebrar acordo com Ele, nem acordo com a gente. Fechou, fechou. Entendeu? Ela estava falando como eu estivesse falando para ela. Isso não pegou ela porque era mãe. Talvez eu ia dar rolo. Mas ela não, entendeu? Então assim, a gente precisa estabelecer, puxa, o que eu quero do meu casamento? Aonde eu quero chegar com o meu casamento? Aonde meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra pode colaborar? Onde não pode, não vai. Agora, os limites vocês têm que estabelecer. Lembrando que é com amor, e com respeito. Nós amamos os nossos pais, respeitamos os nossos pais. Tem uma coisa assim que eu e ela sempre fizemos, nós sempre ouvimos eles. Mas sempre demos ouvido um ao outro. Por quê? A gente ouve porque são experiências, mas de repente aquela experiência não serve para a gente vive a nossa. Mas nunca deixamos de respeitá-los. Isso não quer dizer que a gente tinha que obedecê-los, porque agora nós estamos conversando uma nova família, eu e ela, né? Então, a gente precisa... Aí, quando palavras não funcionam, volta um pouquinho para isso. Quando palavras não... Aí você tem que limitar tempo e distância. Tempo e distância. Eu sei que você nunca teve dificuldade com isso, eu já lidei com casais com dificuldade, que o pai e a mãe dele ou dela não saem da casa. Aí tira até a privacidade do casal. É triste falar isso, né, gente? Mas tira até a privacidade do casal. Aí tem que se estabelecer tempo. Mãe, agora nós vamos sair. Mãe, agora nós vamos, em tal lugar. Pai,
entendeu? Ó, agora nós queremos ficar juntos, agora nós queremos sair, entendeu? E estabelecer tempo. Quando palavras não funcionam, você tem que estabelecer tempo. Se não é tempo, é distância. Gente, eu me dou muito bem com a minha sogra. Muito bem mesmo. 220 quilômetros. Nós moramos um do outro, mas eu me dou bem com ela, viu, gente? Eu amo ela como se fosse minha mãe. Mas assim, a gente se dá muito bem, não temos rolo. De dia não. Dia a dia não. Aí ele mais conversa com ela, apesar que ela é uma benção, viu? Eu acredito que meus pais são uma benção para ele também. O meu sogro já faleceu, uma benção, um homem íntegro, testemunho de vida para nós, assim, de integridade com Deus, vida com Deus, uma referência para nós. Então, mas a gente precisa isso aí. Aí quando esses limites não vão, você tem que ir um pouquinho mais de distância. A gente tem que se manter um pouquinho, né, distante. Vamos lá. Maturidade. Se nós queremos então que a nossa maturidade de casal, ela possa ser estabelecida emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós precisamos buscar isso. Vou primeiro parar no primeiro item, né? Quer ver? Só para a gente ter uma ideia. Uma pergunta, hein? Você não pergunta por outra resposta, só pensa um pouquinho. Você sabe, meu querido, você sabe como que a tua esposa está emocionalmente? Você tem uma ideia? Como que ela está? Se ela está feliz, se ela está bem, ou se ela tem alguma coisa no coração dela que está fazendo mal, você sabe, meu querido. Agora para você, minha querida, você sabe como está teu esposo? De repente chega do trabalho cansado, esgotado, né? Você chega, de novo, você está com essa cara amarrada. Então, mas você sabe como que ele está? A gente precisa se conhecer emocionalmente. Eu sei que o tempo ajuda muito, viu? O tempo, muitas vezes, só de você olhar, você já sabe, né? Não vou falar nada agora. Vou perguntar depois. Então, a gente vai se conhecendo, é verdade. Mas a gente precisa ver como que está emocionalmente o outro. Precisamos ver também como está fisicamente o outro. De repente, o outro está debilitado, está passando por alguma enfermidade. A gente precisa detectar para quê? Para ajudar. Para ajudá-lo, para ajudá-la. A gente precisa também cuidar desta área da vida. Espiritualmente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e já vou deixar um desafio, tá bom? Se o pastor dá desafio lá, o Robson, eu também vou dar. Vou fazer uma pergunta e vocês não precisam responder para mim, mas só pensam entre vocês dois. Vocês dois têm tido uma vida de oração juntos? Primeiro um horário do dia, vocês oram juntos? Vocês leem a Bíblia juntos? Vocês que têm filhos, vocês têm orado pelos seus filhos juntos? Os problemas, como que vocês lidam com os problemas? Seja ele financeiro, seja ele qual for, vocês oram a Deus, vocês conversam com Deus antes de tomarem decisões, isso é importante. Tanto para aqueles que estão começando a vida agora, como aqueles que já estão caminhando já. Por isso que nós dissemos que essa proposta nossa aqui de reunião é para a gente crescer. E eu estou crescendo com vocês, também estou estudando, estou lendo, estou orando a Deus, porque eu quero que isso se aplique à minha vida. Eu também quero viver bem, mesmo diante de situações que todos nós enfrentamos. Todo casal enfrenta luta, gente, todos, não tem quem não enfrente. Uma situação aqui, desagradável ali, outra ali. Quando não é entre os cônjuges, muitas vezes surge na questão de filhos, preocupações com os filhos, todos nós temos. Mas a questão é que a gente precisa buscar a vida com Deus juntos também. Juntos. Se nós somos parceiros em tudo, por que na área espiritual não? Por que um sempre tem que buscar mais que o outro? Então nós precisamos cuidar disso aí. Agora, a outra questão é financeira. Nós precisamos buscar maturidade também, independência na área financeira em relação aos pais. Isso, de repente, para aqueles que estão recém-casados, A gente sabe que o começo de uma vida não é fácil, E não é pecado receber ajuda de pai e de mãe, não é essa a questão. Mas a gente tem que tomar cuidado com a dependência, uma dependência total. Porque daí você tem que prestar conta para o outro, você tem que fazer só o que o outro quer. E aí você vai deixando de tomar suas decisões sozinhos, ou seja, com o cônjuge. Com a sua esposa, com o seu esposo, vocês deixam de sonhar. Por quê? Porque daí eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra. Então a gente tem que buscar uma maturidade,
financeira juntos também. O caso de Jacó, eu cito o exemplo de Jacó. Jacó tinha que trabalhar para o sogro para se casar, né? Vocês conhecem a história de Jacó. Mas o interessante é que enquanto ele trabalhava para o sogro, ele também trabalhava para ele estava se preparando para a sua independência. Para que no momento que ele casasse com a filha de... é isso mesmo, tá? Ele pudesse ter a sua independência. Então a gente tem que buscar os nossos sonhos. A gente tem que buscar realizar aquilo que nós pretendemos como casal. Essa autoindependência financeira é muito importante. Morar com os pais, né? Morar com os pais. Essa é uma outra situação, assim, só se for extrema necessidade. Né? Lembra do princípio? Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa. Esse deixar é importante, é necessário. Existem algumas situações que são extremas, isso a gente entende, né? Aconteceu uma situação, por exemplo, eu cito alguns exemplos, enfermidade. Enfermidade, tanto na questão de morar com os pais, como também de trazer os pais para morar consigo. A gente sabe que caso de viuvez, tem situações que são necessárias, nós não estamos fechando essa porta. Nós estamos dizendo o seguinte, quando isso acontece, tem que se estabelecer limite. Tem que se estabelecer limite. Por quê? Por exemplo, um pai ou uma mãe que já tem uma experiência de vida, já tem seu jeito de viver. Se ele quiser impor esse estilo de vida para os seus filhos, né, o seu filho ou filha que está casado, vai ter algum choque de realidade, choque de tempo, né, de estilo, de jeito, vai dar algum choque. Então, mas quando se estabelece limites, o negócio passa a ser possível. Nós não estamos dizendo que não é para trazer, tá bom, gente? Deixar bem claro. Mas tem que ser algo combinado entre o casal, tem que ser algo estabelecido entre o casal. Por quê? Porque você não vive sozinho, você não sonha sozinho, você não tem a sua vida sozinho. Então precisa haver o quê? Harmonia, precisa haver o acerto entre o casal, para que isso não surja ou não seja um motivo de problema entre o casal. Tem que ser acordado, resolvido. Não é só o marido que toma essa decisão, não é só a esposa que toma essa decisão, mas tem que ser dos dois. Vamos lá, vamos ver se tem mais um lá. Tem mais um. Nunca abra seus problemas para os pais, sogros, para aconselhamento. Há pouco tempo atrás um pouquinho eu falei a respeito disso, né? Existe um conjunto de psicólogos, uma equipe de psicólogos cristãos de Curitiba, que eles trabalham nessa questão de aconselhamento. Nossos pais são as pessoas que nos amam, isso não tenho dúvida. São pessoas mais maduras, 10. Mas na hora de um conflito matrimonial entre marido e mulher, muitas vezes os pais não vão conseguir ajudar. Porque se envolve emocionalmente. Geralmente assim, se envolve emocionalmente. Ai, tadinha da minha filha, eu não criei ela para isso. Né? A gente ouve essas coisas assim, não criei ela para isso, para sofrer desse jeito, na mão desse traste. Né? Ah, não, o que é isso? Olha, pensei que meu filho tinha casado com a princesa, agora está voando numa vassoura, aquela coisa. Tudo por quê? Houve conflito e o pai e a mãe têm dificuldade de lidar com isso. Sabe aquele super protetor que geralmente são? Nós não estamos fazendo isso aqui de regra, mas de reflexão, tá bom? Então, a pessoa, sempre uma pessoa de fora ajuda mais, porque não se envolve emocionalmente. Por exemplo, um psicólogo não pode se envolver emocionalmente com o seu paciente. Isso é ética, princípio ético da psicologia. Não pode se envolver emocionalmente, né, com o seu paciente ou sua paciente. Não pode, porque se envolver não consegue ajudar. Eu sempre brinco assim, né, para quem gosta de futebol aí. Por que o técnico é o cara que faz a estratégia do jogo? Que estuda o adversário para achar os pontos fracos, ele não joga junto. Por que ele não entra dentro do campo junto para jogar? Porque ele de fora
embora ele se emociona também, mas de fora ele está tendo a visão geral do negócio. Ele olha um lado, olha outro lado. No aconselhamento, seja ele de um casal casado, seja de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, um conflito, sempre o aconselhador, ele não toma partido de nenhum lado nem do outro. Eu já vi assim, não aqui, tá? Mas já vi assim, esposa fala assim, tá vendo? Pastor é homem também, por isso que está do lado dele. Então o pastor não pode ficar do lado. Ou senão, tá vendo? Pastor aí, ficou com o lado dela, porque ficou chorando, o pastor do lado dela. Não, o pastor não fica do lado dela. O aconselhador, seja pastor ou não, ele tem que ficar do lado da verdade, daquilo que é bom, daquilo que vai resolver, e não tomar partido de um lado para o outro. Então, a questão é que pais são bênçãos, gente, e temos que honrar, respeitar e amar nossos pais. Mas muitas vezes, num momento de conflito, algo pode pegar o coração dele, ou pegar o coração dela, e tomar partido aí e não resolve. É verdade, filha, larga desse, porque tem um monte, tem gente melhor do que ele aí. Pronto, já começou a confusão, já está pedindo para separação. Larga dele, larga dela, Tem um monte aí, não falei para você que aquela uma que você namorou lá atrás era a mulher da sua vida? Pronto, já começa a pedir para o cara olhar lá para trás, um relacionamento que não deu certo, não era para dar certo. Percebe? Eu sei que todos os pais não são assim, gente. Eu, por exemplo, sou pai. Os conselhos que eu quero dar para os meus filhos são os melhores. E eu sei que você, que é pai, também. O problema é a emoção. É quando aquilo pega o coração da gente. Eu vou pegar, deixa ele vir comer aqui em casa, deixa ela vir aqui, eu vou acertar ela. Dá rolo, não ajuda. Aí pode jogar lenha na fogueira, pode ajudar, isso mesmo, vamos treinar aqui, eu vou dar umas palavras para você falar para ele. Eu vou ensinar como que seja o dia dele, põe ele de castigo, 3 dias de gancho, põe ele lá que você vai ver que funciona. Começa a arrumar confusão. Muitas vezes, querendo ajudar, tem pessoas que atrapalham. O amor excessivo não ajuda, bajula. Esse é algumas questões assim sérias. Então, qual o conselho que a gente dá? Procure uma pessoa íntegra, honesta, que tenha o temor de Deus, Por exemplo, a mulher jamais vai se aconselhar com outro homem. A não ser que seja só o pai. Mas o pai vai tomar dor. Então, procura um aconselhador, pessoa íntegra, uma aconselhadora, pessoa íntegra. O homem também, procura um homem íntegro, Pode ser um pastor, pode ser um psicólogo, pode ser um aconselhador, mas pessoas que têm integridade, que têm vida com Deus, que saiba dar bons conselhos. Porque senão, em vez de resolver a situação, pode complicar mais. São cuidados que a gente tem que ter. É bom, como eu disse há pouco, é bom ouvir conselhos dos nossos pais. Mais experiência, e se tem vida com Deus, são pessoas ideais. Mas, por outro lado, pela emoção, pode, às vezes, tomar partido e não dá certo, dá problema. Então, a gente precisa saber a quem a gente vai. Então, como que a gente lida, então, com a questão de pais e sogros, Primeiro, se tem alguma coisa para resolver com o seu sogro, com a sua sogra, deixe que a filha ou o filho resolva isso. Acerte entre vocês, o que vocês querem, peça para ele ou para ela ir lá resolver. Estabeleçam limites. Limites é bom. Porque muitas vezes, parece que você fala assim, pastor, o senhor está vendo coisa. Não, eu já lidei com coisas assim. Eu acredito até que o pastor Robson tenha lidado com coisas assim também. De limites, saber até onde vai. Estabeleça limites, cuide dos limites. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Honre ele, ame ele. Procure estar com ele, procure sonhar com ele, viver com ele, para que vocês possam ter êxito em tudo aquilo que vocês forem fazer na vida, Então, esses são os conselhos que nós deixamos para vocês. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa nos abençoar, para que a gente possa viver bem com os nossos pais. É projeto de Deus, gente. Agora, quando não vive bem, é por causa de falta de limite, de estabelecer limite, cuidado, para não avançar a fronteira do outro, e vice-versa, A gente tem que tomar cuidado. Então, porque é bom honrar pai e mãe, amar pai e mãe, viver com pai e mãe, conviver com pai e mãe, mas limitados, limites. Sogro e sogra, bênção, limites. Entre os cônjuges tem que haver limite, respeito, cuidado, amor, se entrega total, respeito, conversa, diálogo,
tomar decisões juntos, não tomar em separado, que vai dar problema depois. Né? Em conjunto é melhor, porque a gente pode amadurecer, enriquecer mais as decisões que a gente toma. E se a gente viver assim, nós vamos ser abençoados por Deus. Amém, meus queridos? Nós vamos ter um momento de oração. Se alguém tiver alguma pergunta, depois procura o pastor Robson. Pergunta tudo para ele. Ele vai dar um jeito de responder para vocês. Mas tem sido muito bom a gente poder ter esse tempo aqui. Eu quero passar para vocês uma experiência para a gente orar a Deus. Esse tempo para nós aqui, e eu sei que você pensa igual, é um tempo muito precioso para nós, para o nosso casamento, para a nossa família. E a gente não pode perder isso. Uma vez eu fui fazer um curso, evangelismo explosivo. Eu estava em Laranjeiras naquela época, não faz muito tempo não, há uns aninhos atrás. Fui fazer lá em Florianópolis. Eu lembro que em uma das ministrações, um pastor falou o seguinte, olha, vocês vão visitar pessoas para evangelizar, tal. Olha, esteja em oração. Porque coisas podem acontecer para que vocês não cheguem no final em que a pessoa toma uma decisão por Jesus. Falou, campainha pode tocar, telefone pode tocar, pode chegar gente, todas essas coisas. Eu falei, esse cara está exagerando. Cara, eu estava sendo descrente. Eu falei, ele está exagerando com esse negócio. Que é isso, né? E nós saímos em 3 da nossa equipe para fazer o evangelismo. Eu lembro que nós fomos na casa de uma aeromoça. Foi eu, um rapaz e uma moça, né? A moça tinha que estar presente. E nós fomos lá, naquela noite, e quando a gente começou a falar, o telefone tocou. Aí a moça atendeu, falou assim, olha, é o seguinte, não tem nenhuma pessoa com esse nome aqui não. Tá, tudo bem, desligou. Aí nós tivemos que começar tudo de novo, porque se você começa e tem até o fim, a pessoa entender a mensagem, e aí, se ela decide por Jesus ou não. Aí teve que começar tudo de novo. Daqui a pouco, tocou o telefone, a moça atendeu. Não, meu senhor, eu já expliquei para o senhor que não tem nenhuma pessoa com esse nome aqui, tal. Desligou. Eu falei, brincadeira isso aí, né? Daí daqui a pouco, começou tudo de novo. Daí toca o telefone, ela atende e fala, meu senhor, não tem, já disse para o senhor que não tem nenhuma pessoa com esse nome aqui, tá? Tudo bem, tá. Ela falou, vou deixar fora do gancho, deixou fora do gancho. Aí começa tudo de novo, as perguntas, as questões, para a pessoa tomar decisão para Jesus. Quando estava chegando perto, tocou a campainha. Falei, é brincadeira isso. Chegou a pessoa que moravam juntos, né? Elas trabalhavam de aeromoças, né? Trabalhavam juntos, daí elas moravam juntas lá. Aí chegou, daí abriu, o que aconteceu isso? Eu acho que eu esqueci minha chave aí. Falei, nossa, meu Deus. Aí entrou. Foi tomar banho. Daí daqui a pouco começou tudo de novo. Quando foi para ela tomar a decisão, a moça gritou, fulano, traz a toalha para mim. Começou tudo de novo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é o seguinte, ali eu aprendi que existe uma força contrária às coisas de Deus. E a gente tem que resistir. Por exemplo, na próxima quarta-feira, próximo encontro, pode surgir muita coisa para a gente não vir aqui. Pode ser alguém que chega em casa, alguém que marca alguma coisa, alguém que pede isso, pede aquilo, para nos impedir. Eu quero desafiar você a permanecer firme, até o fim. Porque eu sei que até o fim Deus tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Não perca, não deixe de vir. Ore a Deus. Nós temos orado por vocês, porque a gente sabe do valor que o casamento de vocês tem para Deus, do valor que o casamento tem de vocês para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos e para essa cidade. Nós sabemos, eu sei que você também sabe, por isso que você está aqui, mas nós precisamos orar para que nada nos tire desse propósito. Amém? Então vamos fazer isso agora? Vamos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. E aí na próxima quarta-feira, às 8 horas, queremos estar aqui novamente com vocês, para termos um novo tempo, um novo tema. O pastor Robson vai estar ministrando para vocês, tá bom? Mas eu quero convidar nesse momento vocês colocarem seus pais, sogro e a sogra diante do Senhor. Como nós dissemos, são pessoas que nós amamos, são pessoas que merecem respeito. E de repente um ou outro está agindo na boa intenção, mas está causando algum conflito.
Ore por ele, por ela. Se não está causando, glória a Deus, continue orando por eles, para que eles continuem sendo uma bênção na vida de vocês, e nós sendo uma bênção na vida deles também. Amém? Ore pelo teu sogro, pela tua sogra, pelo teu pai, pela tua mãe. Ore por eles nesse momento. Sim, Deus. Como eu coloco meu pai, minha mãe. Penso em nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Por favor, Senhor. Agora eu convido você a estar orando pelo teu esposo, pela tua esposa, né? Orem por vocês agora para que Deus esteja sempre mostrando para vocês estarem estabelecendo limites. Para que nada, para que ninguém venha interferir no casamento de vocês, na família de vocês. Peça para Deus agora, que Deus dê clareza, que Deus use vocês com palavras para estabelecer esses limites, que Deus dê sabedoria, amém? Pai, nesse momento, Deus, que estamos em oração, queremos primeiramente agradecer ao Senhor pelos nossos pais, queremos agradecer, Deus amado, pelo sogro, pela sogra que o Senhor nos deu, queremos agradecer ao Senhor pela nossa esposa ou pelo nosso esposo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado, pela nossa família. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos dá sabedoria e discernimento para estabelecermos limites, sabermos viver bem, Senhor, uma vida plena, como casais, como família, na Tua presença. E agora, Deus amado, eu peço a Deus que o Senhor esteja sempre, Deus, cuidando desses casais. Cuida, Senhor, de cada família que é representada, Senhor. Esteja, Deus amado, tratando, Deus, esteja abençoando, Deus, cada área da vida deles. Prepara, Deus querido, o nosso coração para a próxima quarta-feira. Prepara, Deus amado, o coração do pastor para ministrar, Deus, as nossas vidas. Que seja um tempo, Deus, onde nós estejamos crescendo mais no Senhor. Crescendo, Deus amado, no conhecimento, na revelação da Tua palavra, na intimidade com o Senhor, na intimidade, Deus, matrimonial, Senhor. Esteja mesmo, Deus querido. Esteja fortificando, Deus, os nossos relacionamentos, Deus. Sabemos, Deus, que o nosso casamento, Deus amado, não é só um ato, Deus querido, social, mas é um ato espiritual, Senhor. Um dia nós nos casamos na Tua presença, debaixo da Tua bênção. Por isso, Deus, continue, Deus, a cuidar de cada um de nós. Nós precisamos de Ti, Pai. No nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém, gente. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para vocês. E na próxima quarta estaremos aqui. Amém?